Fala, turma, tudo bem? Professor Saulo Formiga aqui, ó, à disposição, e veio com uma grande novidade, uma questão quentíssima, que é a cara do Enem, falando sobre um dos temas mais relevantes de qualquer vestibular que se preze, tá? A questão ambiental. Vamos para a questão? A população das grandes metrópoles brasileiras vê-se atingida pela enchente ou pelas enchentes exageradas, pelo assoreamento dos córregos e rios e pela impermeabilidade dos solos, pela destruição das áreas verdes, pela poluição do ar e da água, pela erosão que afeta os solos de áreas ocupadas de modo inadequado. Percebam que aqui eu já tenho uma narrativa bem clássica do mundo moderno, sobretudo do mundo das cidades modernas. Ele começa o texto falando de metrópoles brasileiras. As metrópoles são as grandes cidades, são elas que concentram a maior população hoje do mundo. E o Brasil não está longe disso não, tem uma grande população com 210 milhões de brasileiros. Só que, no processo de crescimento do nosso país em termos populacionais, a gente passou a ter alguma desordem nisso, principalmente porque as cidades evoluíram muito rapidamente com a Revolução Industrial e com a urbanização, atraindo cada vez mais as pessoas. Essa atração foi tão intensa que esvaziou o campo em pouco tempo. Em um pouco mais de 50 anos, o campo, que detinha quase 70% da população, passou a ter uma população de 15%. Já as cidades, na medida inversa, né? Tinha 15% da população e agora passou a ter 85%. Essa inversão foi rápida, desordenada e, portanto, sem planejamento algum. O resultado é que as cidades receberam mais gente do que estavam apropriadamente preparadas para receber. E aí fica um conjunto de forças de estica e puxa, vamos falar dessa forma. As cidades começam a anexar espaços que não foram preparados. E aí você tem casebres, barracos, morros ocupados, palafitas, aquelas cidades praticamente em cima das águas. E isso tudo, sem a preparação adequada, evidentemente vai trazer problemas a um preço muito alto. Poluição das águas, poluição atmosférica, um trânsito caótico, pobreza e, evidentemente, problemas de saúde pública. Voltemos à questão. A ideia central do texto faz referência, letra A, ao difícil acesso à terra nas cidades. Não, ela não fala sobre o acesso à terra, ela fala das consequências de um crescimento desordenado, portanto, falso. B, as relações entre o indivíduo e a coletividade nas cidades. Bem, como ele está falando das consequências desse mundo moderno, urbano, eu não vou falar aqui da interação dessa coletividade. Não é resultado da coletividade, mas da construção desordenada que a coletividade gera. C, a intervenção do Estado na organização do espaço urbano. Intervenção é influência. A influência das políticas públicas na organização do espaço urbano. Tecnicamente, essa interferência, ela existe, principalmente quando ela não é planejada. Só que aqui não responde a nossa questão, porque ele quer a ideia central. E a ideia central, deixa eu voltar para o texto, ó, é falar que as cidades são grandes em população e que essa população grande sofre com algumas consequências ambientais provocadas pela falta de estrutura. Então, se eu correr aqui à vista nas alternativas, eu vou ver, por exemplo, que isso não é necessariamente culpa da intervenção ou da falta de intervenção do Estado. E eu vou ver que a capacidade de resistência da natureza ao crescimento urbano também não é o problema. Eu tenho cidades grandes que conseguiram se adequar. A Europa, por exemplo, está despoluindo rios. Passou 30 anos investindo nessa despoluição. E agora está colhendo os resultados. Mas despoluir leva mais tempo, leva mais recursos do que poluir, como a gente bem sabe. Então, isso significa que essa intervenção pode ser positiva ou negativa. Sobra para a gente, portanto, a letra E. Aos problemas ambientais decorrentes da expansão urbana desordenada. Está em cheio, ele quer, gente, qual é a ideia central do texto. Não o contexto que vai além do texto apresentado. Então, cuidado com aquilo que vocês estudam lá na redação, chamada de extrapolação. Pode acontecer de você encontrar alternativas que sejam afirmativas verdadeiras, mas que não respondam o comando da questão. Então, tome muito cuidado com isso. Perfeito? Então, a resposta correta, letra E.